Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Gonçalves e o nosso grupo irá apresentar o capítulo 4, as relações interativas em sala de aula, o papel dos professores e alunos, do livro A Prática Educativa, de Anthony Zabala. Nossa apresentação ela vai ser dividida por partes, do mesmo modo que está dividido no livro. E eu vou iniciar falando sobre as relações interativas. E se pararmos para pensar, existe uma grande relação entre professores, alunos e os conteúdos de aprendizagem. E são essas relações que vão, de certo modo, definir os papéis e os diferentes papéis de professores e alunos. Segundo o texto, desde muito tempo, vem se analisando o grau de participação dos alunos no processo de aprendizagem. Vivemos desde sempre inseridos em um sistema de educação pautado em um ensino tradicional, no qual os alunos eles apenas recebem informações com o objetivo de reproduzi-las, e isso é uma forma de relação que acontece nas salas de aula. E já dentro de uma concepção construtivista, segundo o texto, o ensinar ele envolve uma série de relações que devem produzir a elaboração por parte do aprendiz, por parte do aluno. Por isso, é importante uma relação direta entre professores e alunos, pois os professores eles estarão de perto acompanhando e fazendo as intervenções coerentes e necessárias a partir da especificidade daquele aluno. E não apenas uma observação de fora, de longe, mas uma observação ativa. Na segunda parte do capítulo, o autor vai falar sobre a influência da concepção construtivista na estruturação das interações educacionais na aula e do conjunto de relações interativas necessárias para facilitar a aprendizagem. Se deduz uma série de funções dos professores que tem como ponto de partida o próprio planejamento. Essas funções, segundo o texto, são caracterizadas da seguinte forma: planejar a atuação docente, mas que seja flexível para as adaptações conforme as necessidades dos alunos, contar com as contribuições do aluno, ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo, estabelecer metas alcançáveis, oferecer ajuda adequada, promover atividade mental autoestruturante, estabelecer um ambiente de determinadas relações presididos pelo respeito mútuo e pelo sentimento de confiança que promovam a autoestima e o autoconceito, promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação, participação e construção, potencializar a autonomia dos alunos para que aprendam a aprender, avaliar conforme as suas capacidades e esforços. Na terceira parte do texto, o autor vai falar do planejamento e a plasticidade na aplicação. E, segundo o texto, a complexidade dos processos educativos faz com que dificilmente se possa prever com antecedência o que vai acontecer na aula. Mas é esse mesmo inconveniente que faz com que os professores contem com o maior número de meios e estratégias para poder atender as diferentes demandas que aparecerão lá no decorrer, do processo de ensino-aprendizagem. Esse fato ele recomenda duas atuações aparentemente contraditórias. Por um lado, pode contar com uma proposta de intervenção suficientemente elaborada e, por outro, simultaneamente, com uma aplicação extremamente plástica e livre de rigidez. Trata-se de uma aplicação que nunca pode ser resultado de improvisação, já que a própria dinâmica da aula e a complexidade dos processos grupais de ensino e aprendizagem abrigam a dispor previamente de um leque amplo de atividades que ajudam a resolver
os diferentes tipos de problemas que a prática educativa coloca. Levar em conta as contribuições dos alunos, tanto no início das atividades como durante o transcurso das mesmas. Para se aplicar novos conteúdos, é preciso estabelecer alguns pontos para vincular os conhecimentos prévios, como o novo conhecimento. Dentre eles, os interesses, as modificações, os comportamentos e as habilidades, para que possam ter um sentido didático. Além disso, para que os alunos se interessem pelos objetivos do saber, é preciso que eles saibam do que pretendem as atividades para que possam modificá-las, conforme as limitações. Para que o professor possa colher os conhecimentos prévios, é preciso gerar um ambiente que seja possível que os alunos se abram, façam perguntas e comentem o processo que estão, pois com a participação e o diálogo serão explorados os conhecimentos prévios. Contudo, ao longo desse processo, o professor tem que avaliá-lo pelo que ele é, confiando nele e dando condições para que aprenda a confiar em si mesmo. A partir da presunção do ambiente, o educador deve levar em conta as contribuições dos alunos. É preciso realizar atividades que promovam um debate de opiniões, que permite formular questões e atualizações dos conhecimentos prévios. Com isso, o professor saberá como está o desenvolvimento das aulas e os desempenhos dos alunos. Ajudá-los a encontrar sentido no que fazem. Para que os alunos vejam sentido no trabalho que irão realizar, é preciso que eles conheçam as atividades e como será desenvolvidos para que sintam se o trabalho proposto está ao alcance deles. Quando não se tem a apresentação daquele trabalho que vai ser desempenhado em sala, será dificilmente produzida uma aprendizagem profunda e também não terá a superação dos exames. Ao ser proposto algumas atividades, é indispensável que a proposta seja atrativa, pois com isso eles estarão motivados para realizar o esforço necessário. Estabelecer metas alcançáveis. Para que os alunos realmente aprendam, não basta somente participar da definição dos objetivos e no planejamento, mas sim provocar desafios que questionem os conhecimentos prévios e possibilitem as modificações necessárias na função e direção desejada. Isso quer dizer que o ensino não deve se limitar ao que o aluno já sabe, mas abrir os novos conhecimentos e a melhora de comportamentos já existentes. Contudo, para que todos possam aprender, o professor deve entender todos, pois com a sala heterogênea tem aqueles com mais dificuldade, com autonomia e outros com necessidades de mais ajuda ou de alguma ajuda qualitativamente diferente, no caso os deficientes, podemos dizer. Oferecer ajudas contingentes. A elaboração de conhecimentos exige o desenvolvimento pessoal, o tempo e o esforço dos alunos, assim como a ajuda especializada, estímulos e o afeto por parte dos professores. Também a ajuda pedagógica ao processo de crescimento e construção do aluno. Portanto, oferecer ajudas contingentes supõe intervir e oferecer apoio em atividades que não estão ao alcance dos alunos. O educador, para intervir e ajudar, deve utilizar diversos meios para que os alunos tenham conhecimentos e aquele conhecimento não fica maçante. Um conhecimento que ele vai ser feito constantemente. Dando continuidade ao nosso tema, hoje eu vim falar para vocês sobre 4 aspectos, sendo eles: promover atividade mental autoestruturante, estabelecer um ambiente e determinadas relações que facilitem a autoestima e o autoconhecimento, promover canais de comunicação e potencializar a autonomia e possibilitar que os alunos aprendam a aprender. Aprender significa elaborar uma representação do conteúdo, que é o objeto de aprendizagem. E essa representação, ela não se inicia do zero, ela vem do conhecimento que o aluno já tem. As relações necessárias não se produzem automaticamente, elas partem do processo feito pelo aluno. Fazer por fazer é um erro.
E esse erro, ele parte de várias propostas. Segundo o nível de conhecimento cognitivo, os alunos eles precisam ver, tocar, observar, experimentar, exemplificar, comparar, e a partir dessas ações que é possível ativar os processos mentais que lhes permite estabelecer a relação necessária de significados. Para realizar um processo mental autoestruturante, os alunos eles precisam de estratégias. E essas estratégias são chamadas de estratégias cognitivas, não, metacognitivas, que os possibilita um controle de conhecimento e construção do ensino-aprendizagem. Os professores precisam promover aos alunos a necessidade de fazer perguntas, de questionar ideias e propondo atividades que exijam dos alunos, aplicando, analisando, sintetizando e avaliando o trabalho feito por eles. É indispensável, adequado no processo de aprendizagem, tendo relações que predominem a aceitação, a confiança, o respeito e a sinceridade. Precisamos criar um ambiente seguro e ordenado, oferecendo a eles a oportunidade de falar e que haja cooperação e coesão em grupo, sendo também um ambiente motivador. A educação é um processo de participação orientada, como sabemos, e de construção conjunta. A rede comunicativa, ela se estabelece na aula e ela é uma teia de interações que compõem as unidades didáticas. E ela tem uma importância crucial no processo de ensino-aprendizagem. E para construí-la, é preciso ter uma linguagem comum, promover uma relação recíproca entre professor e aluno e principalmente entre os próprios alunos. O crescimento pessoal do aluno implica como objetivo serem autônomos. Então a gente precisa promover ao aluno uma autonomia para que assim ele possa atuar de maneira certa em diversos contextos do seu desenvolvimento. Estimular essa autonomia, como eu disse, significa tê-las presente em todas as propostas educativas, sendo necessário que professores, aluno, no coletivo, assumam responsabilidades diferentes, exercendo um controle conforme os conteúdos trabalhados. É preciso oferecer aos alunos situações onde ambos participem cada vez mais. Promover um trabalho significa tê-las presente em todas as propostas educativas, sendo necessário que professores, aluno, no coletivo, assumam responsabilidades diferentes, exercendo um controle conforme os conteúdos trabalhados. É preciso oferecer aos alunos situações onde ambos participem cada vez mais, promover um trabalho independente, ensinando o quanto aprende, levando em conta o conteúdo, assim não esquecendo da maneira de se organizar, e a partir disso que o aluno irá aprender. Então, como nós vimos anteriormente, Anthony Zabala ele estudou os diferentes aspectos do desenvolvimento. E para ele, o professor deve levar em consideração o desenvolvimento educacional do aluno de forma individual como coletiva. Para ele, o educador ele deve facilitar o caminho para a aquisição de habilidades que estão ligadas ao aprender a aprender. Segundo ele,
no próprio texto, ele cita sobre a sequência didática. A sequência didática, para quem não sabe, é o conjunto de atividades planejadas para um objetivo educacional. Ele também fala um pouco sobre os conteúdos e os seus objetivos. Alguns conteúdos que ele cita no texto são os conteúdos factuais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos conceituais. Os conteúdos atitudinais, eles se referem à formação de atitude. Os conteúdos conceituais, eles se referem à construção ativa dos conteúdos. E os conteúdos procedimentais, eles são um conjunto de ordens para a realização de um fim. Um conjunto de ações ordenadas para a realização de um fim. E ele também fala que a avaliação e o planejamento andam juntas. Ele diz que o processo de aprendizagem, ele acontece de modo contínuo e por si só ele é uma forma de avaliação. E segundo ele, existem diversas formas de avaliação. Algumas que ele cita no texto é avaliação diagnóstica, avaliação integradora e avaliação formativa. Para ele, essas avaliações, elas servem de informações para o processo de ensino-aprendizagem. E essa modalidade, né, de avaliação, que é a avaliação formativa, ela é um modelo onde os professores, eles não avaliam os alunos pelos erros, e sim pelos acertos, e procuram sempre melhorar aquilo que os alunos estão com alguma dificuldade. Eu encontrei uma citação dele que diz assim: está claro que devemos ir de um modelo seletivo para um modelo orientador, centrado no que o aluno sabe e não naquilo que ele não sabe, na sua capacidade e potencialidade. É o que acabamos de dizer. Nesse modelo formativo, de avaliação formativa, o professor, ele vai centrar naquilo que seu aluno acertou, naquilo que o seu aluno sabe, naquilo que o seu aluno conhece, e não simplesmente naquilo que ele errou. Mas nessas questões daquilo que ele errou, o professor vai procurar, junto com o aluno, estar melhorando, procurando métodos para ajudar esse aluno a acertar nessas questões que ele errou. Então, diante disso, nós podemos perceber que o educador, ele deve perceber a dificuldade de cada aluno, isso de forma individual, porque cada aluno tem uma necessidade e uma especificidade. E saber propor formas de superar as dificuldades encontradas por esse aluno, mediando sempre o caminho para que ocorra um aprendizado, né? Então, para concluirmos esse trabalho, nós podemos concordar com uma fala lá no finalzinho do capítulo 4, onde o autor diz que educar, ensinar é difícil. Ensinar não é uma tarefa fácil. Então, nós concordamos, sim, com essa fala do autor. E que todos nós possamos perceber que ensinar, que o que nós devemos ensinar na escola não se trata meramente de algo que é exigido por uma burocracia da administração educacional, mas que nós estamos formando cidadãos, seres críticos, ativos e pensantes em sociedade. Então, nós podemos sim fechar esse trabalho concordando com essa fala do autor. Ensinar é difícil.